Oi, bem-vindos ao meu canal Pietra Bonomo. E hoje eu trouxe pra vocês uma receita com um sabor que dá vontade de fechar os olhos e sorrir. Então se prepare porque eu vou te ensinar o pão de mel perfeito. Macio, úmido na medida certa, aquele toque especial de mel e especiarias marcantes e um ganache de chocolate que derrete na boca. E o melhor de tudo é que ele não tem erro. Aqui você vai aprender todos os segredos para fazer em casa um pão de mel digno de muitos elogios. Seja no sabor clássico, no recheado doce de leite ou até naquele toque de canela irresistível. Fica comigo até o final e vem descobrir por que esse é o melhor pão de mel da sua vida. E agora, antes da gente começar a receita, já deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que ama pão de mel. E agora sim, a gente pode separar os ingredientes que vamos utilizar para fazer essa maravilha. Os ingredientes do pão de mel são simples e acessíveis. A única atenção são nas especiarias e no mel. Mas então vamos precisar de ovos, o mel, as especiarias que eu já vou te falar, o cacau em pó, a farinha, o açúcar mascavo, o leite e a manteiga. Para a receita vamos utilizar um liquidificador. Agora no leite eu fiz uma infusão com canela e cravo. A gente coloca num caneco o leite, 10 cravos e uma canela inteira normal. Então agora vamos colocar esse leite que já tá com um cheiro maravilhoso dentro do liquidificador, junto com a manteiga. E depois vamos colocar os ovos. A manteiga pode estar em temperatura ambiente ou gelada, só se você for fazer à mão, que aí ela precisa estar mais molinha. E agora vamos colocar o mel. O mel, ele dá um toque especial, porque o bolo é bolo pão de mel. Então, é muito importante que seja o mel. E o açúcar mascavo, ele traz um pouco de umidade e um pouco desse sabor mais característico. Então, se você tiver o açúcar mascavo ou não e puder comprar, eu aconselho porque faz a diferença. Mas dá para também fazer com açúcar tradicional, tá? Então, agora que a gente já bateu esses ingredientes, tá com uma massa bem líquida. Então, a gente pode colocar a farinha de trigo. E para ficar mais fácil de misturar, a gente sempre peneira a farinha de trigo e o cacau em pó. Eu uso cacau em pó 100% cacau, mas pode ser 70%, 50%. Eu só não aconselho usar Nescau ou Toddy, tá? Então, a gente vai peneirar a farinha e o cacau para ficar mais leve a nossa massa. E agora vamos bater tudo mais um pouquinho. E para não voar toda a farinha e o cacau, quando eu começar a bater, eu vou dar uma leve misturada com a espátula. E, gente, eu preciso falar para vocês que essa massa, ela é úmida e fofa, ela traz aconchego. O mel, as especiarias, o doce de leite cremoso no centro, tudo conversa em perfeita harmonia e o chocolate fecha a cena com um toque perfeito e aconchegante. Não é só comer, é viver um momento, é memória, é sensação, é carinho em forma de sabor. E agora vamos colocar o fermento, a canela e um pouquinho de gengibre. Tudo em pó, tá? E essas especiarias com mel, açúcar mascavo e a infusão de leite faz tudo ficar perfeito. O cheiro na sua casa fica maravilhoso e toda a família já sabe que você tá fazendo pão de mel. Então eu coloquei no forno pré-aquecido a 180 graus, ficou por uns 35 minutinhos e fica pronto quando a gente enfia o palito e ele sai limpinho. E para deixar o nosso bolo esfriar é bom colocar ele em uma grade. Fica mais fofinho se a gente faz isso, porque ele tem mais espaço de resfriamento. E vejam só como ele fica fofinho. Gente, é uma maravilha. Eu fiz ele em uma forma maiorzinha, por isso ele ficou mais baixinho, mas com o recheio e a cobertura fica tudo incrível, perfeito. Vocês precisam fazer e me contar aqui nos comentários, hein?
E agora, pro recheio, eu bati 2 caixas de doce de leite. Eu cozinhei o leite condensado. E eu achei que eu bati demais, porque quanto mais a gente bate o doce de leite, mais molinho ele fica. Então, eu acho que eu tinha que ter parado um pouquinho menos para ele ter ficado mais cremoso. Ele ficou um pouco líquido demais, mas ele ficou incrível, perfeito. Eu até gostei porque esse mais líquido, ele entrou assim nos furinhos do bolo e ficou perfeito. A minha mãe preferia um pouquinho mais durinho, mas eu achei que super combinou esse mais líquido. Então eu cortei o bolo ao meio e reguei com uma calda super importante que eu vou deixar aqui na descrição. Essa calda faz o bolo ficar mais incrível que já está. Então a gente coloca o recheio, a outra banda do bolo e rega mais uma vez. Essa calda traz um pouco mais de umidade e mais sabor ao nosso bolo, porque quando ele fica na geladeira, ele puxa um pouquinho da água, né? Mas com essa calda fica tudo mais maravilhoso que já é. E chegamos ao final do nosso vídeo. E uau, que jornada deliciosa foi fazer esse pão de mel perfeito. Já tô com saudade do sabor e já quero fazer de novo. Ele é macio, recheado, doce de leite, coberto com chocolate, trazendo aquele sabor que aquece o coração. Eu não sabia que gostava tanto de pão de mel até comer esse aqui. E se você sentiu vontade de provar daí do outro lado, imagina quem tiver a sorte de experimentar. Se você gostou da receita, não se esqueça de deixar o like e comentar aqui embaixo o que você achou. E se você ainda não me segue, agora é a hora. Eu estou sempre buscando trazer receitas e dicas incríveis aqui pra vocês. Eu tenho 14 anos e tô me esforçando muito para chegar aos 1000 inscritos até o meu aniversário. Eu conto com a sua ajuda. Venha fazer parte da minha jornada deliciosa que é fazer essas receitas. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!